Olá, pessoas, tudo bem? Professor Raul de volta para os nossos encontros. Agora nós vamos ter uma abordagem um pouquinho diferenciada. A proposta é que a gente faça um encontro mais curto, para não ficar uma coisa muito maçante e mais direto ao ponto. O tema do nosso encontro de hoje é a respeito de fisiologia vegetal. Mais precisamente, nós vamos falar a respeito dos fito-hormônios, ou seja, os hormônios vegetais. É uma matéria que cai muito em prova, uma matéria muito comum de ser cobrada em vestibular, então a gente tem que ficar de olho nela. O que é que a gente tem que saber, galera? Primeiramente, como obviamente as plantas não se movem, né? Elas estão sempre estáticas e por elas ficarem estáticas o tempo inteiro, elas precisam se adaptar ao meio constantemente. Por isso que as respostas hormonais das plantas, elas são muito importantes. Porque não tem como elas não têm como responder ao meio externo com o sistema nervoso, como a gente tem. E o que cai no vestibular dessa matéria aqui? Principalmente a gente saber o que cada hormônio vegetal faz. Qual a função de cada um? Vamos lá então, ó. Quais são os hormônios que nós vamos estudar? Nós temos o ácido abscísico, as auxinas, que são o principal hormônio vegetal, que faz vários processos, as citocininas, as giberelinas e o etileno. O vestibular, ele gosta de tentar te confundir. Confundir função de ácido abscísico com dioxina, citocinina com giberelina e etileno. Por cima, vendo assim rapidamente, a gente vai destrinchar cada um desses hormônios, mas vendo de forma superficial, para a gente decorar, seria mais ou menos o quê? Ácido abscísico é o hormônio do estresse, né? Quando a planta sofre um estresse, a gente vai ver que ela produz ácido abscísico e isso leva a uma série de reações. Auxinas estão relacionadas ao alongamento da célula vegetal, principalmente está relacionada aos tropismos e à dominância apical. Nós vamos descrever nesse nosso encontro os tropismos e a dominância apical. Citocinina está relacionada à divisão celular, então ela é muito, o vestibular gosta muito de pegar o candidato nessa diferença do que a citocina, do que a auxina faz com a célula, que é alongar a célula vegetal, e o que a citocinina faz, que é promover a divisão celular. O vestibular gosta muito de pegar o candidato nisso aqui. E as giberelinas, que são responsáveis pela germinação das sementes e o surgimento do fruto, e o gás etileno, né, que é o etileno, que é o único hormônio que ele é gasoso, que promove amadurecimento de frutos e folhas. Só que a gente vai ver um por um. Isso aqui é só para a gente ter uma noçãozinha básica. Primeiramente, a gente vai começar se dedicando ao principal hormônio vegetal, galera. A auxina é o principal hormônio vegetal, principalmente nas nossas provas. Ela é bastante cobrada porque ela está relacionada a três processos que você tem que ser capaz de descrever. A gente tem que descrever o processo de entender e descrever o processo de dominância apical. A gente tem que saber descrever o processo, os dois tropismos aqui, ó, o fototropismo e o geotropismo. Qualquer coisa vocês pausam um vídeo e copiem no caderno de vocês, tá? Façam o próprio resuminho de vocês, com a mão de vocês, façam os desenhos de vocês que eu aconselho muito porque ajuda muito no entendimento da matéria, beleza? Então vamos para o nosso primeiro hormônio, auxina. Galera, uma coisa importante para a gente lembrar aqui a respeito de auxina é que ela promove o crescimento da planta, beleza? A gente vai ver que dependendo da região, ela pode promover ou inibir o crescimento se estiver em altas concentrações, a gente tem que ficar atento em relação a isso. Mas uma coisa importante é a gente saber que a auxina não promove divisão celular. A auxina faz com que a célula vegetal se alongue. Quem promove divisão celular é a citocinina. Esse nome citocinina, que é um outro hormônio, vem de citocinese, né? Que é o processo de divisão celular. Lembra disso. A auxina promove apenas o alongamento da célula vegetal. E quais são os processos que a gente tem que saber para a nossa prova relacionados à auxina? Dominância apical, fototropismo e geotropismo. Vamos lá um por um? Vamos lá. Eu vou dar uma aproximada aqui para a gente focar primeiro no processo de dominância apical. O que é dominância apical? Dominância apical é um processo no qual, em altas concentrações de auxina no caule, né, isso vai impedir o crescimento de gemas laterais. O que seriam as gemas laterais? Nessa plantinha aqui que eu desenhei, eu tenho aqui esse galho, né? Tenho 4 galhos aqui. E perto desse galho eu tenho essa gemazinha aqui, ó.
Gema é um tecido meristemático que tem todo o potencial para crescer e formar um novo galho aqui. Só que a planta, ela sempre prioriza o crescimento na vertical, o crescimento na busca de luz. E como que a planta acaba conseguindo priorizar esse crescimento para cima? Graças a uma produção intensa na gema apical de auxinas, ó. Aqui eu tenho várias auxinas. Vou até pegar uma canetinha aqui para ir desenhando as auxinas aqui, ó. Várias auxinas que são produzidas na gema apical, aqui, ó, na gema apical. E que quando eu tenho muitas auxinas no caule, isso inibe o crescimento desses galhos laterais aqui, ó. Então a planta vai ficar sempre crescendo para cima. O que o pessoal na jardinagem faz? Isso cai muito em prova. A gente vai lá, se eu quero o crescimento de novos galhos aqui, ó, laterais, uma coisa que eu tenho que fazer é cortar, fazer um processo de poda. Eu corto fora a gema apical. Eu venho aqui, ó, isso aqui é uma gema apical cortada. Eu retiro essa gema apical aqui. Quando eu retiro a gema apical e é lá onde a auxina é produzida, a concentração de auxina no caule cai muito. Vou desenhar aqui, ó, a auxina em baixas concentrações. Quando eu tenho a auxina em baixas concentrações, eu permito o crescimento das gemas laterais. Vejam que crescem galhos laterais aqui. Atenção, não podemos confundir esse crescimento de gemas laterais com o crescimento secundário da planta. Gema lateral é a planta originando novos galhos. Crescimento secundário é esse tronco crescendo aqui, ó, por meio de meristema secundário. Beleza? Caso não lembre, a gente tem essa aula, né? A gente teve aula de crescimento primário, de crescimento secundário. Vocês podem voltar na aula de crescimento primário e secundário e relembrar o que é crescimento secundário. Não tem nada a ver com esse processo aqui, ó, que é desencadeado pela poda. Então, o que é a poda? É a retirada da gema apical, visando a queda da concentração de auxina no caule, acabando com a dominância apical, acabando com essa inibição das gemas laterais, possibilitando o surgimento de novos galhos aqui, ó, na lateral do tronco, beleza? Esse é o primeiro processo que a auxina faz. Só que a planta, galera, também consegue se mover ao passo que cresce. As plantas conseguem crescer em direção ao estímulo. Então, quando tem luz, o caule cresce em direção à luz. Quando a água está mais embaixo, a raiz entorta em direção à água, a raiz entorta em direção ao centro de gravidade. Esses dois processos nós chamamos de tropismos. Só que nós temos o fototropismo, que é esse aqui, ó, o movimento do caule em direção à luz, e o geotropismo, que é o movimento da raiz em direção à água, em direção ao centro de gravidade do solo. Então a gente vai ter que saber diferenciar e saber como que acontece o fototropismo e o geotropismo. Mas para entender isso, a gente precisa entender esse gráfico aqui, galera, ó. Esse famoso gráfico da auxina. É um gráfico que sempre aparece em prova, sempre aparecerá, mas ele sempre é dado na prova. Você não precisa decorar esse gráfico aqui. Você tem que ser capaz de entender o que esse gráfico tá dizendo. Eu tenho a resposta a um estímulo pela concentração de auxina. Olha só que louco. Aqui, por exemplo, quando eu tenho uma concentração baixa de auxina, aqui uma concentração baixa de auxina e aqui uma concentração alta. Você vê aqui, ó, uma concentração baixa e aqui uma concentração alta, beleza? Então, quando eu tenho uma concentração baixa de auxina, a raiz ela é estimulada a crescer, ó. A raiz cresce quando a concentração de auxina é baixa. Já o caule é o contrário, que é a linha vermelha. Quando a concentração de auxina é baixa, o caule não cresce, e quando é alta, o caule cresce. O que isso mostra pra gente? Que é uma coisa curiosa a respeito dos hormônios vegetais, ó. É essa frasezinha que eu coloquei aqui, ó. O efeito da auxina é variável a depender do local de atuação. Ora inibe e ora estimula o crescimento. Isso é uma característica exclusiva dos hormônios vegetais.
Os hormônios vegetais, eles conseguem, às vezes, dependendo da concentração e do tecido em que eles atuem, terem respostas opostas. Enquanto o caule cresce quando tem muita auxina, a raiz cresce quando tem pouca auxina. Acho que é importante a gente perceber. Mas esse gráfico, em 90% das provas, 99,9% das provas que eu já fiz na vida, esse gráfico veio na prova, não precisa decorar. O importante é você saber que hormônios vegetais podem ter ações diferentes, variando o tecido e variando a concentração. Beleza? Principal exemplo, a auxina. Visto isso, a gente vai aqui para os tropismos, que são esses movimentos da planta, beleza? Então, o que é o fototropismo, que é o primeiro que a gente vai ver? É o movimento do caule orientado para o estímulo luminoso. A planta se volta para a fonte de luz. Para a gente conseguir entender esse processo, a gente tem que aceitar a seguinte verdade no nosso coração aqui, ó, que a auxina é fotossensível e foge da luz. A auxina sempre foge da luz. Então, inicialmente eu tenho um tronco aqui e ele está sendo iluminado de forma diferencial pelo sol aqui, ó. O sol está só iluminando essa parte. Então, inicialmente, vou pegar aqui o vermelho para fazer a nossa auxina. Eu tinha a auxina se distribuindo, né? Ela vem lá da gema apical. Eu tenho a auxina se distribuindo ao longo do caule inteiro. Só que o que acontece? Quando a luz bate apenas de um lado do caule, a auxina migra desse lado para o lado de cá, ó. Então, desse lado eu vou ter muita auxina e do outro lado eu tenho pouca auxina. Epa! Se eu tenho muita auxina e eu estou tratando de um caule, esse lado vai crescer ou esse lado vai ser inibido? Esse aqui, ó. O lado que está a auxina. Vamos olhar aqui, ó. Caule, muita auxina, ele cresce. Então, esse lado vai crescer, esse lado que tem auxina, e esse lado aqui que não tem auxina não vai crescer. Então, eu vou ter crescimento diferencial dos lados do caule. Consequentemente, a planta vai crescer um lado e o outro não. E assim ela acaba curvando-se em direção ao sol. Beleza? Então, o caule acaba que se direciona à luz. A gente fala que o caule tem fototropismo positivo, ou seja, ele vai em direção ao estímulo, beleza? Ao estímulo da luz, tá? É isso. A auxina é fotossensível, migra para um lado do caule, o lado oposto ao que a luz está batendo, faz com que o lado oposto que a luz está batendo aqui, ó, cresça mais do que o lado que não tem luz e, consequentemente, o caule entorta, beleza? Já o geotropismo é um outro processo realizado pela auxina, só que agora na raiz. A auxina faz com que a raiz se volte para o centro da terra, né? Faz com que e, consequentemente, encontre a água. Como que isso acontece? Olha só. Para a gente entender esse processo, a gente precisa pensar numa plantinha, num vaso assim, ó, plantada de lado. Então ela está completamente de lado aqui. Para a gente entender, também a gente tem que aceitar agora um outro fato no nosso coração, que a auxina é pesada e atraída pela gravidade. Então, se a auxina é atraída pela gravidade, vou dar um zoom aqui, ó, olhando a raiz, dei um zoom, toda a auxina vai se concentrar na parte de baixo da raiz aqui, ó, porque ela foi atraída pela gravidade. Eita, agora eu tenho uma raiz e esse lado aqui tem muita auxina. Qual lado que vai crescer no caso da raiz? O que tem muita auxina ou o que tem pouca auxina? Vamos ver aqui, ó. O lado que tem pouca auxina, a concentração de auxina for baixa, cresce na raiz. E o que tem muita auxina não cresce, segundo o gráfico aqui. Situação oposta ao caule. Então esse lado aqui não vai crescer e esse lado da raiz vai crescer. Esse crescimento diferencial vai fazer o quê? Com que a raiz entorte. Olha aqui, ó, o resultado final, ó, vem daqui para cá. A raiz entorta. Quando eu desenhei isso aqui, eu já fiz a raiz entortando para baixo, procurando a água, e já fiz também esse caule aqui que estava assim, né, fazendo um fototropismo aqui, ó, indo em direção à luz. Essa imagem costuma aparecer demais, beleza? Caule com fototropismo positivo, ou seja, ele está indo em direção à luz, e raiz com fototropismo negativo, está indo contra, está indo no movimento contrário do caule aqui. Beleza? Se vai em direção ao estímulo,
é positivo. Se vai contra o estímulo que você está tratando, é negativo, beleza? A raiz apresenta geotropismo positivo, porque vai em direção à água. E o caule negativo, ó, tá indo em direção ao estímulo oposto ao da gravidade aqui. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham entendido essa partezinha aqui. A gente tem que aprender o quê? Como que acontece a dominância apical, compreender esse gráfico aqui, descrever o fototropismo e o geotropismo. Lembrando, façam no caderno de vocês. E o mais legal ainda é se vocês conseguirem reproduzir esse processo em texto por conta de vocês. Façam um desenho no caderno, escreva o processo todinho aqui embaixo, faz o desenho, escreve o processo todinho aqui embaixo, beleza? Tanto do fototropismo, quanto do geotropismo, quanto da dominância apical, porque aí com as suas palavras você entende melhor ainda, beleza? Vamos lá então para os outros hormônios. Tcharam! Pronto, a gente vai matar todos os hormônios. Citocininas, etileno, giberelinas e ácido abscísico. Vamos lá então. O que as citocininas fazem? Vamos aproximar. As citocininas, elas são hormônios, esse nome aqui ó, vem de citocinese, porque vem de divisão celular. É um hormônio vegetal que promove a divisão celular. Como que o vestibular gosta de pegar o candidato aqui? Falando que faz a mesma coisa que a auxina, e não faz. A auxina é o quê? Alongamento celular. Então, as citocininas promovem a manutenção, beleza? A manutenção dos órgãos vegetais jovens, porque ela promove a divisão celular. Então, aquela folhinha jovem, uma folha jovem, ela está renovando as células dela o tempo inteiro. Por isso que ela permanece jovem. Isso nada mais é do que a ação de citocinina, beleza? E olha que coisa legal também a gente saber. Elas têm um efeito contrário das auxinas na dominância apical. Qual é o efeito das auxinas na dominância apical? Não é inibir as gemas laterais? As citocininas fazem o caminho contrário. Elas estão sempre brigando com as auxinas para estimularem o crescimento das gemas laterais. Então, quando o ser humano vai lá e faz a poda da árvore, ou seja, tira a gema apical, a concentração de auxinas cai e aí a citocinina pode agir nas gemas laterais e promover o crescimento delas. Então veja, uma coisa importante a gente ter em mente, que dominância apical é uma eterna briga entre auxinas e citocininas. Auxinas mantendo a dominância apical, mantendo a inibição das gemas laterais. Na hora que ela sai com a poda, as citocininas vai lá e falam assim, não, bota para dividir as gemas laterais aí, eu quero que elas cresçam. Mais galhos para os lados, beleza? É o contrário. Próximo hormônio, etileno. O que a gente tem que saber de etileno, galera? O etileno, a gente sempre cai em prova e ele é o único hormônio gasoso das plantas. Ele não corre, todos os outros hormônios que a gente está falando aqui, eles correm pelo xilema e pelo floema. Já o etileno não, ele é um hormônio gasoso. Ele passa de uma planta para outra, de um galho para o outro, ou de uma planta para outra, pelo ar, beleza? Ele não corre pelo xilema e pelo floema, ele vai pelo lado externo da planta, ele vai pelo ar, é um hormônio gasoso. Mais importante a gente lembrar isso aqui, ó, o vestibular gosta muito de perguntar essa característica do etileno ser hormônio gasoso. O que o etileno faz? Ele desencadeia o amadurecimento de frutos e folhas, beleza? Um fruto maduro, uma manga verde que vai lá e se torna aquela manga madura, cheia de açúcar, amarelada. Quero que vocês tenham em mente que tanto os frutos quanto as folhas podem sofrer influência do etileno. Então, vocês, não sei se vocês já perceberam, quando tem um pé de manga que tem uma manga bem madura lá no pé de manga, as folhas que estão em volta daquela manga acabam ficando amareladas também, beleza? Outra coisa também que é importante, que a gente lembra da nossa infância, não sei se vocês já viveram isso. Quando você passa debaixo de um pé de manga, que tem uma quantidade de mangas absurdas no chão, já podres, né? Manga que passou da época de ficar madura e fica podre. Quando você passa debaixo de um manguezal muito grande, com muitas mangas maduras caídas no chão, você sente um cheiro forte de álcool, né? Você sente um cheirinho que remete ao álcool, né? E aquilo dali nada mais é do que etileno, beleza? E olha só que doido.
O etileno ele produz frutos maduros e ele é produzido por frutos maduros. Então, por exemplo, aqui eu tenho um pé de manga, aqui eu tenho uma manga madura e essa manga madura vai liberando no ar etileno. E o etileno que uma manga madura libera desencadeia o amadurecimento da manga verde da outra planta, beleza? Isso aqui, galera, na verdade é uma estratégia de competição, né? Essa aqui ficou madura, tá atraindo o agente dispersor. É melhor você ficar madura também, porque senão o agente dispersor só vai pegar esse aqui, você vai perder. Então, quando uma ficar madura, desencadeia o processo de amadurecimento de todos os outros frutos. E é devido ao gás etileno que quando eu compro um fruto verde no mercado e eu embrulho ele em jornais, beleza? E eu embrulho esse fruto verde em jornal, ele fica maduro mais rápido, porque eu concentro o gás etileno que o próprio fruto libera no seu processo natural de amadurecimento e faz com que o fruto estimule a ele mesmo a amadurecer. E é daqui também que vem aquela frase, né? Uma fruta podre estraga o resto de todas as frutas, né? Então você coloca uma fruta podre no meio de frutas verdes, rapidinho todas as outras ficam maduras e podem até ficar podres. Se o amadurecimento dela extrapolar o esperado. Beleza? Vamos ver aqui o nosso próximo hormônio, giberilinas. Giberilinas, elas são responsáveis pela quebra de dormência de sementes. Ó, aqui eu tenho uma semente. Não sei se vocês lembram, qualquer coisa é só voltar nas nossas aulas. Eu tenho uma semente, o embrião, e eu tenho o endosperma, que é a reserva nutritiva do endosperma. Só que, galera, uma grande sacação das plantas, graças ao surgimento da semente, foi a possibilidade da planta esperar o momento mais adequado para germinar. Se não tem água, não faz sentido uma semente germinar. Precisa ter água. Então, apenas quando a semente é embebida por água, faz sentido essa semente germinar aqui. Então, esse processo de embebeção, que eu representei aqui para essa H2O entrando, faz com que... Vou até desenhar de novo, que eu esqueci de desenhar esse endosperma novamente aqui. Desencadeia no embrião a produção de giberilinas e isso leva à degradação do endosperma. Aí o embrião começa a se nutrir do endosperma e germina. Vejam que a germinação ela está relacionada à produção de giberilinas, porém essas só são produzidas caso role a embebição da semente. Por que isso é interessante? Para que a planta não germine, não gaste as suas reservas nutritivas, germinando em uma época seca, em uma época que não vai ter recursos, beleza? O interessante é a planta conseguir esperar. E isso é fantástico, que as plantas esperam a água chegar para germinar. É uma estratégia de sobrevivência muito boa. Outra coisa, sabemos da nossa aula de angiospermas que os frutos vêm do ovário. Um fruto é algo carregado de açúcar. Plantas fazem açúcar por fotossíntese. Então, uma manga, beleza? Eu sempre uso manga como exemplo. Uma manga, ela tem muito açúcar ali. Então, ela requer da planta um empenho muito grande para produzir esse açúcar. Então, nós não vamos produzir frutos caso não tenha uma semente aqui dentro. Vou desenhar a sementinha aqui dentro. Caso eu não tenha uma semente aqui dentro. Só vale a pena para a planta produzir um fruto caso tenha uma semente dentro. Para o agente dispersor levar o filho dela para longe. Então, se a flor não foi fecundada, essa flor aqui está só com gineceu, né? Aqui eu tenho um ovário e aqui eu tenho um óvulo. Se o óvulo não foi fecundado, não faz sentido a planta transformar essa flor em um fruto. Tem que transformar a flor em fruto quando a flor for fecundada. Como é que a gente faz então? Vou fazer o tubo polínico entrando aqui, ó. Quando o tubo polínico vem e fecunda, eu tenho certeza que essa fecundação aconteceu. Agora sim, ó. Essa semente, né, esse embrião, esse óvulo se fecha, formando a semente, e ela começa a liberar giberilinas. Essas giberilinas desencadeiam o desenvolvimento do ovário. E o ovário finalmente vira um fruto. Então tem que fazer na hora certa, para não desperdiçar.
beleza? Então, se as giberilinas fazem isso, fazem com que o ovário cresça e vire um fruto, se eu for em uma flor de uma planta que não está fecundada e borrifar a giberilina nela, na flor, a flor vai começar a se desenvolver, vai virar um fruto. Você engana a planta, só que vira um fruto sem semente, fruto patenorcárpio, beleza? Só que isso pode acontecer como? Você borrifando giberilina nas flores ou borrifando auxina também, beleza? As auxinas também conseguem fazer esse enganar a planta. Ela acha que está fecundada, coitada, e produz um fruto aqui, trabalhando para os outros, fazendo frutos sem sementes, beleza? Vamos ver o último hormônio? Pronto, o famoso ácido abscísico. O ácido abscísico, sempre que falar em ácido abscísico em planta, você vai lembrar. Ácido abscísico é o hormônio do estresse. Nós humanos, os animais, quando a gente passa por estresse, a gente libera um hormônio também. Um hormônio chamado de cortisol. Plantas também passam por estresse. E quando elas passam por estresse, elas liberam um hormônio também. Esse hormônio é chamado de ácido abscísico. Mas, professor, como que uma planta pode ficar estressada? Se ela, aqui a plantinha estressada, ó. Se ela for privada, por exemplo, de água e se ela for privada, por exemplo, de luz. Isso é estresse, beleza? Então, exemplos de estresse que uma planta pode passar e a levar à produção de ácido abscísico. A gente tem a falta de água no solo, beleza? Ou de umidade muito baixa. Falta de luz para fazer o processo de fotossíntese. Sofrer herbivoria, ou seja, animais estarem comendo essa planta, levam a planta a passar por um estresse. E esse estresse ele tem uma resposta. A resposta é o quê? A liberação do ácido abscísico. O que vai desencadear? Primeira coisa, a planta não tem água. Ela vai lá e fecha os estômatos. Se essa quantidade de água continuar baixa, aí ela vai apelando cada vez mais. Provoca a queda das folhas, a abscisão foliar. Daí que vem o nome ácido abscísico. Se mesmo assim não resolver, para a reprodução completamente, ou seja, queima um período reprodutivo. Por exemplo, se é uma planta que reproduz a cada 6 meses, ela queima um período reprodutivo, não produz flor nenhum, porque flor também é um investimento energético. Então, para a reprodução e para o crescimento. Até mesmo porque se eu fecho o estômago para não perder água, eu também não capto CO2. Então, a fotossíntese fica completamente comprometida, beleza? Dica que eu dou: faça o seu próprio resuminho, beleza? É isso, espero ter ajudado vocês e até a nossa próxima aula, galera. Tchau, tchau.